Muito bem, minha amiga, meu amigo da Escola Cristã de Elétrica. Você deve estar acompanhando nos últimos dias, nós estamos montando um quadro de força e luz numa indústria, certo? E lá nós vamos ter esse disjuntor geral de 350 amperes. E no projeto, o projetista pediu, e muito bem, uma bobina de desconexão, certo? E um relé falta de fase, e nós estamos colocando um relé de falta e sequência de fase. Então, o que nós vamos fazer? Essa bobina de desconexão foi pedido para um sentido de que pudesse colocar uma botoeira ali na tampa do painel, para que não precisasse abrir o painel para desligar, para desconectar esse disjuntor. Mas nós fomos além e nós vamos então fazer um comando. Vamos deixar com esse disjuntor geral automático e manual, certo? Como que nós vamos fazer isso? Você vai ver agora aqui o passo a passo e você pode replicar para frente e já conhecendo mais um pouco desses disjuntores de caixa moldada, que eles, nessas laterais que tem aqui onde está o mouse aqui agora, ó. Aqui onde está no lado direito do disjuntor, vai essa bobina de desconexão, ou bobina de disparo, certo? E no lado esquerdo, pode ter mais acessórios. Você pode colocar algo ali que te dê o status. Se ele está ligado, se ele está desligado, certo? Então, tem alguns outros acessórios, que eu vou fazer um vídeo especial só com isso, uma hora dessa, mas hoje, o que eu quero ver com vocês é esse comando de você transformar um disjuntor geral em automático e manual e deixar ele totalmente seguro, o teu painel, contra sobrecarga e contra inversão de fases. E você dá uns pontos para esse vídeo, você se torne um patrocinador, você pode se tornar um patrocinador, você pode ajudar o canal, você pode colocar seus nomes nos meus vídeos, entre em contato pelos comentários. Então vamos lá aqui. Vamos um passo a passo. O disjuntor geral. Eu vou receber as três fases. R, S, T. L1, L2, L3. Ele vai passar pelo meu disjuntor. E nós vamos pegar, depois que ele tiver passado, veja aqui, ó, depois que ele já passou pelo disjuntor, eu colocarei uns cabinhos de 1 milímetro, que é para o relé. Ele só precisa receber a corrente. Atenção, a corrente. Pronto. E vou pegar esses cabinhos e vou levar para o relé falta e sequência de fases. É importante que haja a sequência de fases. Vamos dizer, você está lá no seu prédio e algum carro bate lá no poste, certo? E é o poste que dali foi feita a derivação para o seu prédio. E os rapazes lá da concessionária vão lá consertar e coisa e tal, e na pressa, quando for religar a energia, na pressa, depois de consertar o rompimento que houve na tua rede e coisa e tal, eles recolocam invertido, certo? E aqui, numa indústria, onde tem comandos elétricos, não pode inverter fase. Não pode. Se você inverte fase, você inverte a rotação de um motor.
você tem, por exemplo, aqui na bobina, você vai ver que eu vou pegar uma das fases para alimentar a bobina. Se você inverter as fases, você inverte o comando também. A bobina não vai estar mais alimentada, então não pode haver. Então é importante que haja a sequência de fases. Falta e sequência de fases. É melhor que só falta. Certo? Então eu fui para o relé falta e sequência de fases, depois de estar protegido. Então quem vai proteger contra a sobrecarga é o disjuntor geral. E mais aqui embaixo ainda vai ter os DPS, que vai proteger contra descargas atmosféricas. Certo? Então esse sistema já está todo protegido pelo disjuntor geral, não virá sobrecarga para o meu relé. Não é? Ok, então levei as 3 fases para o relé. E note aqui, onde está o mouse aqui agora, que aqui eu escolhi a fase T, a L3, mas você pode pegar qualquer uma das fases aqui e fazer um jumper para o 15 do relé falta e sequência de fases. O 15 é quem? O 15 é o comum. O que é o comum? Comum já diz tudo. Ele tanto vai liberar tensão para o normalmente fechado, quanto vai liberar tensão para o normalmente aberto. Quando ele está tudo ok, está tudo ok, as 3 fases entraram certinha, na sequência certo, é para isso que ele está ali. Então, ele vai estar em funcionamento. Quando o relé falta e sequência de fase está em funcionamento, ele libera do 15 para o 18, que é o normalmente aberto. Quando ele está fora de operação, quando eu desligo o meu comando, por exemplo, ele sai do 18 e vai para o 16. E para o normalmente fechado. Normalmente fechado e normalmente aberto. O normalmente, ele inverte as posições quando em funcionamento. Então eu pego e vou para o 15. Levo uma fase para o 15, para o normalmente aberto. Saio pelo 18. Veja agora, já começa aqui o comando automático da bobina de desconexão. Saio pelo 18 e vou para a botoeira liga. Eu vou colocar uma botoeira lá, uma botoeira desliga, porque ligar não precisa. Que ela vai ser só para mandar uma tensão para a bobina, porque a bobina, ela não, quando ela receber tensão, ela vai desligar o disjuntor geral. Se ela receber um impulso, ela vai desligar. Por isso, bobina de desconexão. Ela só vai trabalhar com o desligamento. Então, eu peguei aqui, ó, alimentei o 15, peguei pelo 18 e fui para a botoeira. Então, a minha tensão vai estar esperando aqui na botoeira. Qualquer emergência, alguém vai clicar naquela botoeira. Então, vai vir aqui, olha para onde foi aqui, ó. Acompanha o mouse. Foi para o borne, para qualquer um dos bornes ali, porque não tem polaridade, da bobina. Então, quando alguém clicar aqui, vai acionar essa bobina, certo? Vai acionar a bobina e vai desconectar o meu disjuntor geral. Então, veja, eu já fiz um primeiro comando, o comando manual aqui. Eu já fiz um primeiro comando, um comando manual, que eu dei condições de colocar uma botoeira lá no meu painel, na porta do meu painel vai ter essa botoeira vermelha lá. Quando quiserem desconectar a chave geral, é só clicar lá. Clicou lá, a bobina de desconexão vai desligar lá dentro do painel. O disjuntor geral não precisa abrir
a porta, não precisa colocar a mão no disjuntor, não precisa correr risco nenhum. É tudo segurança para o sistema, ok? Então eu fui para o 18. E notem, do outro lado, então isso vai funcionar quando tudo estiver ok. Então essa chave desliga é para quando estiver ok, o sistema está funcionando tudo certinho. Só que eles querem, por um motivo ou por outro, desligar o disjuntor geral. Então eles vão lá e vão acionar na botoeira, saindo pelo 18. Agora notem que no outro lado, no 16, que é o normalmente fechado, aqui tem tensão no normalmente fechado quando está desligado. Quando está desligado, quando ocorreu uma falta de fase ou quando ocorreu uma inversão de sequência de fases. Aí vai ter tensão no normalmente fechado. Então veja para onde eu fui, acompanhe o mouse. Nesse cabo esverdeado aqui, eu fui lá para o mesmo lugarzinho que eu tinha vindo pelo 18. Por quê? Porque esse relé vai fazer o automático. Esse relé, quando faltar uma fase, opa, o 16 recebeu e deu um impulso lá na bobina de desconexão. Então a bobina de desconexão vai desconectar o sistema. Houve uma falta de fase, está trabalhando as máquinas, tudo bem, o motor está trabalhando lá, o do compressor, está trabalhando tudo certinho. Quando viu uma falta de fase, para o motor não queimar, ficar trabalhando só com duas fases, o relé aqui, de falta de fase, vai acionar pelo 16 a bobina. Pronto, fábrica totalmente segura. Totalmente segura. Então, esse 16 só vai trabalhar quando houver problema. Quando não vai dar tempo, quando pensarem em ir lá apertar a botoeira, o relé já fez o serviço. Automático. Então, você vai ter um disjuntor geral automático e manual. Segurança total. Isto só usando um relé de falta e sequência de fases. Deu problema na sequência de fases, o relé vai desligar por esse cabinho verde aqui, esverdeado aqui. Não ligue para a cor, é só para você ter aí no painel, mas claro que lá no painel você não vai colocar um cabo verde. Verde só pode usar para proteção, só para aterramento, certo? Aqui está assim essa cor para que você veja bem. Então veja aqui, deu problema de falta de fase, o relé desliga o comando. Deu problema de sequência de fase, o relé desliga o comando. Você quer desligar manualmente pelo 18, você vai na botoeira aqui e desliga o comando, certo? Vai ser um sistema top de linha, com poucas coisas, certo? É só você entender os comandos, a lógica dos comandos elétricos. E você dê uns pontos para esse vídeo. Se torne um companheiro aqui, dando pontos de graça. Você é só ipar o vídeo aí, certo? E dar um like para que o YouTube veja as métricas e mande esses vídeos mais para frente, para que o canal cresça e eu um dia possa receber algum dinheiro do YouTube, tá bom? E agora, para melhorar ainda a situação, você viu que eu tenho, então, manual e tenho automático, certo? Vamos lá, então. Então, para melhorar ainda, eu ainda vou ter o status. Lembre lá no início, quando eu falei aqui, que aqui no lado esquerdo dava para botar uma bobina de status, para saber se estava ok, se não estava ok. Veja aqui esses sinaleiros. Eu não preciso
comprar mais algum material para fazer um comando que eu já tenho aqui em minhas mãos. Veja aqui. Ó, pelo mesmo 16 que eu vou lá desconectar a bobina, ele vai ter tensão, então, né? Para dar esse impulso, não é isso? Mas ele vai dar o impulso lá e vai ficar com a tensão passando, porque ele é normalmente fechado. Então, quando houver um problema de falta de fase ou sequência de fase, essa mesma tensão que eu vou pegar no mesmo borne vai sair por aqui, ó, e vai acionar um sinaleiro amarelo de perigo lá no painel. Então, quem estiver na área da fábrica ali, da indústria, quem estiver ali, vai ver no painel, opa, a máquina parou por quê? Ó lá, foi falta ou sequência de fases. A lâmpada amarela está lá, indicando lá na porta do painel. Isso não é beleza de comando, isso é norma. Você precisa usar os sinalizadores e cada cor tem um significado na indústria, certo? Então, nós teremos... Saiu, aí eu fui, tirei aquele... Então, assim como temos pelo 16, veja aqui, um sinaleiro na porta do nosso painel dizendo que houve uma falta de fase ou uma sequência de fases, olha aqui no 18, aquele 18 que vai me dar condições de desligar o comando quando eu quiser, eu peguei no mesmo borne, veja que aqui está conectado no 18, ó, no mesmo borne eu peguei e levei um cabo para um sinaleiro verde. Por quê? Porque o 18 não vai me dar condição de desligar quando eu quiser, quando o sistema estiver trabalhando, então ele também vai mostrar lá no painel para todo mundo que está na fábrica que o comando está ok, pronto para funcionar. Eles podem acionar as máquinas a hora que quiserem, ou que as máquinas estão em funcionamento, o sistema está ok, certo? O sistema está ok. Assim como nós podemos também aqui, na porta do painel, colocar um sinaleiro para cada... Lá agora, inicialmente, haverá 5 motores ligados e mais 5 reserva que vão chegar em seguida. Então, chegarão a 10 motores nesse painel. Então, pode ter lá compressor 1, secador 1, tudo lá no quadro, diretamente ligado aos comandos de cada motor, certo? Então, eu posso fazer isso também. Tá? Você pode, inclusive, colocar um comando assim no disjuntor que vai alimentar certo painel compressor. Por exemplo, você pode colocar lá que vai dizer se está ok ou não a chegada das 3 fases no disjuntor para você acionar ou não o motor. Então, tudo tem um porquê. Nada é beleza, apesar de ficar belo também, mas tem um porquê, certo? E nós vamos fazer agora esse comando e você pode pegar esse comando e replicar e pode pegar esse comando e já entender o que pode fazer na frente. Você pode colocar um relé desses para acionar cuidar de uma bomba d'água, por exemplo, e saber quando ela está funcionando, quando não está, tudo com os sinalizadores, ok? E você dê os pontos para esse vídeo, dê força para o canal e vamos em frente. Então, tivemos a alimentação da nossa bobina vindo do relé, falta e sequência de fases, pelo 16, normalmente fechado, quando der um problema, a tensão vai sair pelo 16. Quando der um problema, vai sair pelo 16 e vai acionar a bobina, que vai desligar o geral.
E também tivemos a alimentação que vem pelo 18 para o sistema manual, quando alguém quiser desligar o sistema lá, o disjuntor geral. Então, vem pelo normalmente aberto. Então, vem pelos dois comandos pelos dois contatos, normalmente aberto e normalmente fechado, do relé falta e sequência de fases, alimentam a nossa bobina de desconexão, ou de disparo, como quiser, certo? E, do outro lado, o neutro da rede, que vai para o outro borne da nossa bobina de desconexão, certo? Porque aqui o sistema é 220 volts, neutro e fase. Se fosse lá em São Paulo, eles podem colocar fase e fase, duas fases para dar 220, certo? Ou, se for um painel com uma fonte de corrente contínua, eu levaria o negativo aqui no lugar do neutro. E o positivo já estaria vindo aqui pelos comandos do relé. Porque o comando não muda em nada. Nada. Se for 220 fase neutro, o esquema é esse. Se for 220 fase e fase, onde tem o neutro, entra outra fase. Se for 24 volts, corrente contínua, positivo vindo pelo relé, negativo vindo no lugar do neutro. Se for 48 volts, mesma coisa, positivo pelo relé, negativo pelo neutro. Não muda em nada o comando, nada. O comando é o mesmo, a ideia é a mesma, certo? Então, dê uma força para o canal, dê uns pontos para esse vídeo. Se quiser mandar uma ajuda para o canal, se quiser ser um doador do canal de materiais para fazer vídeo, se quiser ser patrocinador, botar o nome da tua empresa nos meus vídeos, vamos em frente. Jesus abençoe a vocês todos.